Nós vamos pensar hoje, começar a aprofundar um pouco mais a psiconeuroimunologia, e nós vamos começar pelo sistema imunológico. Então, na verdade, aqui nós temos as glândulas suprarrenais, né? As glândulas suprarrenais. Então, nós temos... o que eu fiz aqui? Bom, voltamos. Nós temos aqui as glândulas suprarrenais. Elas são muito importantes porque elas vão produzir alguns hormônios muito interessantes, mas antes eu queria colocar aqui, que eu tinha aberto aqui, eu não estou achando, como sempre, né? Eu e a minha relação com isso aqui é complicado. Na verdade, assim, a gente tem, né? Só um minuto, a gente tem aqui... Qual a perspectiva que estava sendo adotada até pouco tempo atrás e entrou em vigor? Espera aí, eu estou querendo... parabenizar vocês. Alô? Bertone, seu mic está aberto. Albertone. Estou fechando aqui. Estou tentando fechar aqui. Eu estou professor. querendo ampliar o de vocês aqui, que eu não estou conseguindo. Como é que eu amplio aqui, gente? Abriu foi outra janela aqui. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Estamos te vendo. Mas vendo bem? Porque a minha tela aqui Perfeito, não tá, professor. porque a minha tela aqui não está muito boa. Não sei o que aconteceu aqui, que pifou aqui. Eu acho que eu abri alguma coisa errada aqui, que eu não estou conseguindo voltar, mas é assim. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que sair e entrar, porque eu me perdi aqui. Tá bom? Tudo bem, professor. Voltou. Pronto. Voltou. Graças a Deus. Então, nós temos o eixo HPA, hipotálamo, a hipófise e a adrenal suprarrenal. Mas no eixo HPA, o eixo HPA é famoso, né? Famoso. Nós vamos voltar a ele, mas no eixo HPA nós temos uma estrutura bem pequenininha, um pouco menor que uma amêndoa, mesmo amêndoa, que chama-se amígdala. E é muito interessante que quando a gente fala, olha, a amígdala é responsável pelo sistema, por todo o controle emocional. Aí às vezes acontece alguém fala assim, poxa, doutor, e eu mandei arrancar as minhas duas. Não é desta amígdala que eu estou falando. Eu estou falando da amígdala que fica no hipotálamo. Né? Eixo HPA. Hipotálamo, hipófise e adrenal. Né? HPA porque também a hipófise também é chamada de pituitária. Pois bem, quando você tem uma emoção muito forte, ou você leva um choque, ou você, enfim. Eu vou começar, eu vou fazer diferente. Eu vou começar falando para vocês o seguinte. Vamos imaginar que você tem um leão solto. Então, o leão está solto. O leão está solto lá na savana da África e ele não tem concorrente, não tem inimigo, ele não tem caçadores, enfim. Se você medir todos os hormônios daquele leão solto na savana, os hormônios vão estar todos dentro da mais absoluta normalidade. Que como a gente vai falar de doenças autoimunes, nós vamos começar primeiro por alguns hormônios importantes. Claro que a gente não vai ver todos, mas vai ver pelo menos alguma coisa que fique na cabeça da gente e faça sentido para sempre. Bom, aí você pega aquele leão
e coloca dentro da melhor jaula que tiver aqui no Zoológico de São Paulo, que é um dos melhores do Brasil, ou do Rio. E aí, o leão solto, todos os indicadores hormonais do leão estavam tranquilos, normais, especialmente o hormônio do estresse. E aí você colocou o leão na jaula, a jaula confortável, com água, comida na hora certa, mas o leão não tem mais a sua atividade principal, que é de caçar, de exercitar, né? Correr atrás da presa. Aquilo, na verdade, termina sendo um jogo de estratégia que os leões se utilizam. Na verdade, quem caça é a leoa, né? A leoa que caça. As leoas usam estratégias, inclusive hierarquia, para cercar, por exemplo, o animal. Ele não tem mais isso. E aí você mede, 3 meses depois, os hormônios deste leão enjaulado. Como é que vocês acham que os hormônios deste leão enjaulado estarão? Completamente alterados. Por isso que no zoológico tem que ter veterinário para poder cuidar da saúde do leão. Na savana não precisa de veterinário para cuidar da saúde do leão. O primeiro hormônio que foi afetado no nosso leão enjaulado é o cortisol. Cortisol. O primeiro hormônio afetado em nosso leãozinho enjaulado é, sem dúvida, o cortisol. Pois bem, o cortisol ele é produzido pelas glândulas suprarrenais. Eu espero ter colocado no lugar certo, mas eu mandei aqui um resumo para vocês do cortisol. Mas para o cortisol chegar até aqui, o que acontece? Você já sofreu algum curto-circuito emocional, algum sequestro emocional, um momento em que você perdeu completamente a razão e fez coisas que não devia? Mesmo a pessoa mais controlada do mundo faz isso, não é? Então, quem faz todo o controle, toda a filtragem de todas as informações emocionais que chegam até o nosso cérebro, a nossa mente, não é? Eu prefiro falar mente, que a mente é muito mais complexa, é a totalidade do cérebro, é o eixo HPA, mas é a amígdala que faz esse controle. Então, quando a amígdala percebe que você está vivendo uma ameaça, ela vai disparar um sistema de alerta para você ficar em estado de alerta. E aí, ela vai produzir, não é, alguns hormônios que vão exatamente dar aquele choque do estado de alerta. Agora, vamos imaginar que, no nosso caso, a gente agora visita, eu e você, visitamos nós dois juntos, aquele leão enjaulado lá no Zoológico de São Paulo do Rio. E aí, nós estamos bem, medimos nossa pressão, nós não temos nenhum estresse, estamos no melhor dos cenários. E aí nós nos aproximamos da jaula daquele leão, que agora já está estressado. E aquele leão olha para nós e ele faz, como é rugido que chama, né? Rugido? É rugido, né? O seu rugido de rei das selvas. Ele pode estar no dia mais calmo,
E nós sabemos que tem uma cerca de proteção, mas o que ocorre se o leão olhar para mim e rugir, como ele ruge mesmo lá na savana? Eu vou ficar em estado de alerta, meu coração vai disparar, não é? E a minha glândula suprarrenal, que está aqui, acionada pelo hipotálamo, pela pituitária ou hipófise, ela vai produzir o hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol. O hormônio do cortisol vai acionar o sistema de proteção do organismo. Esse hormônio, ele é responsável, o hormônio do cortisol, ele é responsável pela energia, porque ele é um dos pré-hormônios da adrenalina. Então, ele vai produzir adrenalina. Mas o hormônio do cortisol também produz os anti-inflamatórios naturais do meu corpo e os antibióticos naturais do meu corpo. Bom, alguém aqui já teve uma crise de ansiedade ou várias? Alguém aqui já teve uma crise de pânico ou várias? O que ocorre nessa situação de ansiedade ou do pânico? Ou o que ocorre? Eu preciso que vocês me ajudem, aí eu vou nomear aqui dois para me ajudarem, além dos demais, a Carla e o Alex. Se eu esquecer alguma coisa, me cobre. Não é? O que ocorre se eu ficar permanentemente em estado de alerta? O traumatizado, aquele que passou por um trauma muito violento em qualquer fase da vida, mas especialmente na primeira infância, de 0 a 7 anos, ele já tem uma hipersensibilidade para estar em estado de alerta e para produzir mais cortisol e para produzir mais adrenalina. Cortisol e adrenalina, cortisol e adrenalina. Coração disparando, respiração ofegante, uma descarga extra de energia. Essa descarga extra de energia é para nós avaliarmos o perigo. Se a gente olha para o leão, se o leão está enjaulado, mesmo assim a gente tem uma reação de medo e se afasta da jaula. Mas imagine que você está na savana e você avista um leão, mesmo a 1 quilômetro, e esse leão dá o seu rugido característico. O que vai acontecer com esse sistema? Vai entrar em estado de alerta, vai produzir cortisol e adrenalina. Para que nós recebemos o cortisol e a adrenalina? Para ter energia, para avaliar o perigo. E nós somos predadores. Nós todos aqui somos predadores. Nós somos dotados de muitas coisas dos predadores, nós somos mamíferos, mas nós somos dotados de um sistema que ele nos possibilita avaliar o perigo, que é esse sistema de proteção. E aí, se o leão estiver longe, a gente sabe que pode correr. E a gente corre. Mas, no geral, a gente avalia o inimigo. Se ele for igual ou inferior a nós, nós enfrentamos. Se ele for igual ou superior a nós, nós fugimos. Bom, se eu enfrento, eu uso adrenalina para lutar. Se eu fujo, eu uso adrenalina para correr. Agora, imagine aqui que, no nosso caso, para a gente acionar um sistema de alerta do eixo HPA e da amígdala,
nós não precisamos de leão nenhum. Nem enjaulado, nem solto. Nós somos tão sofisticados que nós criamos nossos próprios leões internalizados. E esse leão internalizado pode ter sido um trauma da infância ou um trauma contemporâneo na síndrome do estresse pós-traumático. E o sistema liga e fica ligado. A amígdala, que é do tamanho um pouco menor que uma amêndoa, se o sistema não desligar, a reação emocional é tão grave que a amígdala praticamente dobra de tamanho. E aí o sujeito fica ligadão. Uma pessoa com crise de ansiedade generalizada está ligadona, uma pessoa com pânico está ligadão. Bom, esse sistema, essas duas glândulas aqui, não é? Que eu coloquei aí na mensagem, responsável para produzir o cortisol e, em última análise, a adrenalina, esse sistema aqui, ele é para funcionar esporadicamente. Se ele funciona o tempo todo ligado no 220, o que vai acontecer? Esse sistema vai pifar. No estresse muito grande, você vai ter um aumento da amígdala, uma ligação do sistema, comparando a um circuito de eletricidade, um circuito que não desliga, esquenta. Você vai ter o aquecimento do sistema e a produção excessiva de adrenalina e de cortisol, a ponto de, muitas vezes, esse sistema falir. Esse sistema falir seria o quê, por exemplo? É produzir menos cortisol. Ah, tá. Porque o cortisol não é anti-inflamatório, ele não é antibiótico e ele também não é um hormônio que dá energia. Se isso aqui começa a produzir demais ansiedade e pânico, e se ele está produzindo demais, nós vamos ver nas próximas aulas, ele vai acionar o sistema imunológico para defender, não é? Mas se ele estiver produzindo de menos, pouca energia, pouca reação à inflamação e pouca reação à infecção. Se vocês observarem gripes, infecções de garganta, especialmente infecções de gargantas, e problemas respiratórios, e todas as infecções em geral, elas pioram à noite. Já observaram? Você está lá com uma inflamação na garganta, você fica o dia bem, aí vai caindo à noite, você vai ficando mal, começa a tossir, aquilo começa a... Pneumonia piora à noite, gripe piora à noite, reumatismo piora à noite, piora no frio também. Mas por quê? Porque o cortisol, a carga, a carga, numa situação normal, a carga máxima de cortisol é atingida às 9 da manhã e não é produzido mais. E aí só vai produzir no outro dia às 9 da manhã. Então, ao longo do dia, a resistência, a inflamação e a infecção vai caindo. À noite você está vulnerável. Agora, se esse sistema está em ação o tempo todo, o que vai acontecer é que o sistema imunológico ele perde a sua inteligência característica.
de selecionar o inimigo, de poder escolher entre o corpo externo e o corpo interno. Um corpo estranho e um corpo do próprio corpo, como uma glândula. Mas eu não queria chegar ainda, eu queria ficar só no cortisol hoje. E aí, como eu falei até aqui, e aí eu pedi para 2 pessoas me provocarem aqui, mas os demais alunos também estão convidados. É porque são muitas informações juntas e é possível que eu deixe alguma lacuna nessa fala e a gente faz aqui esse momento aí para preencher as lacunas que ficaram até aqui. Fala, Alex. Fala, mestre. Boa noite. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Uma informação que eu tive muito interessante do meu professor de biologia foi o seguinte, que o corpo ele tem um sistema de desligamento do sistema que é natural. Existem neuroreceptores que são sensíveis ao cortisol e à adrenalina, de forma que quando o corpo sente que o nível de cortisol e adrenalina está muito alto, ele mesmo se autorregula para se controlar e baixar o nível de estresse do corpo. Aí ele falou o seguinte, se o sistema ele não desliga, o corpo ele vai dessensibilizando esses receptores, de forma que o corpo perde a capacidade de se autorregular. Porque é tanto cortisol e adrenalina que o sistema nervoso ele vai inutilizando alguns neuroreceptores, de forma que o corpo ele perde a sua capacidade de autorregulação. Isso faz com que o corpo entre em colapso, porque isso nunca desliga, vira um círculo vicioso. E aí desenvolve uma série de patologias. Né? Achei muito interessante isso. Perfeito. É tanto que a crise mais violenta de pânico que um sujeito pode ter, ela leva de 7 a 7 minutos e meio para atingir o pico e leva de 7 a 7 minutos e meio para voltar à normalidade. O problema é que, como no pânico, esse sistema está hiperaquecido, hiperligado, aquecido é metáfora, tá? Para vocês não esquecerem, né? Hiperligado, o sujeito vai ter 10, 20, 30 crises por dia. E a cada crise corresponde a uma descarga de cortisol e de adrenalina. Daí porque, né? Aí agora eu vou falar direto aqui com a Rafaela, né? Uma psicóloga aí dedicada aos estudos e ao atendimento, muito competente. Rafaela, daí porque as técnicas verbais não desligam esse sistema. Vou repetir. Quando o sistema fica ligado por um tempo excessivo, a ponto da amígdala ter uma mudança estrutural de tamanho, a livre associação verbal não é suficiente para desligar. Contudo, as técnicas não verbais, como, por exemplo, a própria produção da mandala, ou de outros desenhos, ou musicoterapia, isso que vocês estão estudando com a Jerusa, não só desliga o sistema, como a médio e longo prazo, a amígdala volta ao tamanho normal. Então, eu tenho aqui... Era isso que eu ia perguntar. Era justamente isso que eu ia perguntar. Se uma vez que esse sistema, né, pifou aí, metaforicamente, como tem cura, né? Volta. Lembra lá quando eu dei o The Power of the Mind lá, a primeira aula? É a neuroplasticidade do cérebro, tá? A amígdala também. Então, uma técnica... Eu estou colocando isso com tanta ênfase porque, assim, se eu não dominasse técnicas não verbais, eu encaminharia uma pessoa dessas para alguém que domina, se eu fosse só alguém que dominasse uma técnica verbal. Por quê? Porque ele vai ficar
1, 2, 3, 10 anos e não vai encontrar a solução. Porque não é mais em nível simbólico, é em nível estrutural.